Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar a nossa live de hoje. Minha convidada está chegando. Daqui a pouquinho ela chega. Olá, Madalena, tudo bem? Vamos falar com a Madalena. Hoje nossa live especial. Vou dar o convite. Olá, Madalena. Seja bem-vinda. Como é que tá você? Tudo bem? Aqui tá tudo bem. E como vai contigo? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Animada para nossa live? Como é que tá aí? Expectativa? Bem animada, vindo de uma outra live. Tá, né? Eu vi que você tá numa maratona, hein? Muitas lives, muitos shows. Me lembrei do meu tempo do lançamento dos livros, que eu também Sim, fiz uma maratona assim como você. Foi uma maratona de lives, foram muitas lives, muitas conexões, como eu sempre é, gosto. Então é muito legal, né, Madalena? Me conta um pouco aí. Eu quero que o público daqui a pouco vamos enviar aqui também para mais pessoas estarem conectadas com a gente. Daqui a pouquinho o pessoal está chegando aí também, muita expectativa para a nossa live de hoje. E uhum, eu queria que você falasse um pouco também sobre você, a gente começar aqui aquecendo, eu queria que você se apresente, fale quem é a Madalena, como é que está esse, né, coração aí também, véspera desse lançamento, né, que está nascendo esse filho, não é, Madalena? Seu é, legado, sua história, volume 4. Então, eu queria que você comentasse, né, chegasse aí já se apresentando. Nós vamos falar, inclusive, do tema da uhum, Madalena, o tema desse mesmo livro aí, com autoria, onde ela fala sobre sede de vencer, hein, Madalena? Como é que é essa sede? Ela vai comentar como que é essa história da vida dela, o que que ela colocou. Dá um spoiler, porque o capítulo vocês vão se aprofundar, o livro vocês vão aí poder adquirir, estar no lançamento, inclusive que vai ter o lançamento online em julho, e o pessoal vai conhecer um pouco mais da Madalena aqui hoje. Então, um prazer, viu, Madalena, já começando aqui. Prazer te receber, um prazer conhecê-la, prazer me conectar contigo. Já quero. Você vem para o lançamento de Salvador? Vem, não vem? Já A quero previsão é conhecer vir. presencial. A previsão é vir. Ah, Sim. maravilha! Muita expectativa, viu, para te conhecer também presencial, a gente poder aí ter essa troca. Inclusive, eu vou estar lá no dia do lançamento também. Tenho essa parceria com o Leandro Cristo e vou Uhum, estar lá fazendo a cobertura. Estive no ano passado e vou estar novamente aí fazendo a cobertura. A gente vai fazer entrevistas exclusivas, vai ser que bem bom. legal, hein? Então, se você estiver por aqui, com certeza, a gente vai fazer esse momento aí especial também. Tá bom? Uhum. Então, vamos lá, Madalena. Hoje aí começa se apresentando. Quem é Madalena? O pessoal está chegando. Bem-vindo, Décio. A Elivânia entrou. Tem gente chegando aqui na nossa live. Bem-vindos. Então, continuem compartilhando, gente. Você que está aqui, você que chegou, quer conhecer a história da Madalena, continue compartilhando aqui o aviãozinho para mais pessoas Uhum. virem aqui e se conectar com essa história e saber aí como que pode também ativar essa sede de vencer. Comenta aí, Madalena. Aqui é a Madalena. Conta um É, pouquinho. eu sou meu nome é Madalena Azevedo Pinto Lopes, Madalena Pinto Azevedo Lopes, mas nas redes sociais sou mais conhecida por Madalena Azevedo. Eu sou mãe de três filhos lindos, sou trabalhadora, sou mentora de mulheres, sou mentora com foco na autoestima feminina e saúde íntima. E aí, falando sobre saúde íntima, meu foco é ali ajudar as mulheres a fortalecerem aquela musculatura do assoalho pélvico. Sou coautora de três obras, de três livros. Eu participei na coautoria do primeiro livro, que é o Eles Decidiram Triunfar, com o prefácio de Tatiana de Ângela. E participei na coautoria de dois livros, que é um deles essa obra em que nós estamos esse projeto, Sou Legado Sua História, volume 4. E também participei na outra obra, que é o Coaching e Mentoring. E
Sou educadora, sou educadora, vivo na Noruega, sou angolana, vivo na Noruega há mais de 13 anos. E em Angola sempre trabalhei na área de educação. Depois que migrei aqui na Noruega, fiz a formação em línguas, terminando a formação em línguas, fiz a formação, um curso acelerado na área de pedagogia, para continuar trabalhando na área de educação e continuar trabalhando na área de educação. E hoje estamos aqui nessa jornada de lives, né? Nessa maratona de lives, Isso. tendo em conta já essa obra, O Seu Legado, Olha, Sua História, volume 4. Então, quanto a mim, essa é a minha apresentação. maravilha, viu? Que delícia, não é, Madalena, esse entusiasmo do lançamento de mais um livro. Você já é coautora, não é isso? Nesse outro livro que você falou aí, do Tati De Angela, que fez o prefácio. Como é o nome do livro? O anterior? Eles decidiram triunfar. Eles decidiram triunfar. Olha aí, olha que título, gente. Ó, essa mulher só triunfo, hein? Só, né? Vencer e vencer, né, Madalena? É, Então, que bênção você aí agora com esse novo, né? Essa nova obra agora vindo ao mundo. E como é que tá o coração, Madalena? Essa expectativa de, né, todo esse trâmite também vindo aí também aqui em Salvador. Já conhece Salvador, Brasil? Como é que tá? Eu conheço São Paulo, nunca estive em Salvador. Eu conheço São Paulo. São Paulo, olha aí, Uhum. legal. Uhum. Salvador, então vai ser a primeira vez. Vai ser a Vindo primeira aí, vez. que top, demais, Madalena, muito feliz. Tomara que você venha também aí no lançamento presencial. E Uhum. vamos aí agora conhecer um pouquinho, né, Madalena? O que que te mobiliza? Você falou um pouquinho aí do que você faz hoje, né? Você é mentora de mulheres. Vi que você fala Uhum. muito, né, de autoestima, dessa parte mesmo também de, né, da mulher assumir esse, né, esse papel dela com ela mesma, Uhum. de assumir a sua autoconfiança. E eu vi que você trabalha, né, com essa parte também da ginástica íntima, né, Íntima. também. Uhum. Foi bem legal. E aí me conta como é que foi tudo isso, né? Hoje, para você, é novo você ir se posicionando como mentora? Como é que foi né, esse trâmite de vir para o mundo nesse sentido de entregar a sua mensagem, de ser mentora? Fala um pouquinho aí da história da Madalena, para o pessoal entender da onde a Madalena saiu, da onde a Madalena, né, teve que vencer os desafios até estar atualmente aí sendo escritora, estando nessa fase. Então, comenta aí para o pessoal entender sua jornada. É, a princípio, chega uma fase na vida que nós mulheres começamos a nos preocupar ali com a nossa saúde íntima. Começamos a nos focar mais ali, a se preocupar ali, a entender. E quando chegamos já nessa fase dos 40 a mais, então começamos já ali a se preocupar com a questão de prevenir a incontinência urinária para quem ainda não tem incontinência urinária. Então foi aí nessa fase onde eu comecei a me preocupar mais, em saber mais sobre saúde íntima, sobre ginástica íntima e assim por diante. Então decidi fazer uma mentoria, um curso para tratar da minha saúde. E lá fiz o Hum, curso completo. E quando fui tratando, prestando mais atenção para essa área, vi que aquilo fazia conexão com a autoestima. À medida que eu fui me reconectando, eu descobri que chegou um momento da minha vida que eu estava vivendo afinal no automático. Eu uhum. cuidava de tudo e todos. E estava a perder o foco de olhar para a pessoa mais importante da minha vida, que era eu. Uau, Então, com com essa formação, essa mentoria que eu tive, aquilo foi me trazendo isso, a consciência. Então, fui ganhando consciência de que, uau, afinal, eu vivo no automático. Estou aqui preocupada a cuidar de tudo e todos. E ando aqui a me colocar em último lugar. Perder o foco de cuidar da pessoa mais importante da minha vida. Então, aí comecei a olhar para mim com mais consciência. E quando sim, comecei a olhar para mim com mais consciência, como resultado, acabei por me reconectar comigo. A minha autoestima aumentou, a frequência aumentou.
E aí também aprendi, comecei a aprender ali como cuidar da minha autoestima, porque a autoestima é algo que deve ser cuidado como se fosse uma planta. Quando, quando não cuidamos da nossa autoestima, quando cuidamos de uma planta, por exemplo, temos que pegar a planta, meter ali, ver o barro, a terra ideal para a planta, temos que meter ali a água, ver a luz, ver isso tudo. Então, como a autoestima também. Temos que cuidar ali da nossa autoestima, das influências, por exemplo, do meio social em que estamos, as pessoas com quem nos conectamos. Temos que cuidar do que nós consumimos, por exemplo, em termos de notícia. Temos que cuidar, por exemplo, das nossas emoções. Então, fui ganhando consciência disso. E quanto mais eu ganhava consciência, quanto mais eu me cuidava, me reconectava com a minha essência. Comecei a me reconectar mais com a minha feminilidade. Comecei a me reconectar mais com o meu corpo, e aquilo fez com que até a minha forma de se comunicar mudou. Eu Uau! comecei a ter mais consciência das coisas. Uhum, Então, ali descobri como é importante nós mulheres estamos conectadas com a nossa essência, com a nossa feminilidade. sim. Então, quanto mais eu me conectava comigo mesmo, mais também eu mudava os meus relacionamentos, tanto a nível profissional, minha produtividade aumentou, Uhum, a nível familiar, as coisas também mudaram, a forma de comunicar, a minha conexão com os meus filhos. E quando comecei a ver essa transformação na minha vida, fez com que eu sentisse o desejo de também transmitir isso às outras mulheres. Eu vi, uau, isso é incrível. Eu vejo uhum, tantas mulheres nessa situação. Então, decidi fazer uma formação com metodologias próprias para poder também ensinar as outras mulheres, orientar, abrir caminho para sim. as outras mulheres. Então, foi aí Uhum, onde eu fiz essa formação e depois vi que a forma de eu me conectar com essas mulheres, tanto aqui na Noruega como nos outros países a nível internacional, é através das redes sociais. é, sim. Aí, sim, aí comecei a apresentar o meu trabalho no Instagram, aí no Facebook, nas redes sociais. E foi através das redes sociais que eu tenho feito de chegar o meu trabalho às outras mulheres. Tenho ajudado muitas mulheres a nível de vários países. Né? Uhum, sim. Só Então, crescendo, hein? Agora com a pois, rede social, hein? então foi com essa jornada, primeiro, a minha transformação, e depois daí surgiu o desejo e a necessidade de levar também essa mensagem para as outras mulheres. E quanto mais me conecto com as outras mulheres, quanto mais eu recebo aquele feedback de várias mulheres, vejo muitas mulheres a serem transformadas, a se reconectarem com elas mesmas, a transformar os seus relacionamentos, tanto com elas mesmas primeiro, hum, e Sim. a nível profissional, a nível familiar e a nível social. Então aquilo faz com que cada dia que passa, eu sinto que esse é o meu propósito. É E com muito a interessante. chegada, e com a chegada desse projeto, Seu Legado, Sua História, quando comecei a escrever o livro, ali vi que a minha história ia impactar a vida de muita gente, ia mudar a vida de muita gente, ia ajudar muita gente. Então, aí eu entendi, uau, esse é o meu propósito, impactar na vida das outras pessoas. Sim. Nossa, que profundo, viu, Madalena? Você fez essa autodescoberta, não foi? Primeiro entendeu a si, depois foi, né? Foi um trabalho de autoconhecimento, foi isso, não é, Madalena? Você teve ajuda? Você teve uma mentora também? Como é que foi o Eu processo para tive, você? Teve, não foi? tive Para uma você mentora, fiz olhar, formação. que legal. Então você foi se autoanalisando nesse período, foi fazendo a sua própria melhoria contínua até você, após ter essa sua transformação, entender, eu vou levar isso para mais mulheres, vou, né, transformar isso numa formação também, vou ser mentora e vou fazer esse impacto acontecer, não foi, Madalena? Foi isso. Transformação. Ai, amei, já me conectei muito contigo, assim, eu sou mentora, né, de mulheres aí de negócios, e o que eu falo muito, Madalena, é sobre propósito, é sobre o que você Uhum. acabou de, né, externalizar aqui, que é sobre essa jornada
de sentido, né, do que a gente faz, por que a gente faz o que a gente faz, porque a gente acorda, uhum, né, todas as manhãs, o nosso olho brilhando, como é que a gente faz, uhum, o que a gente faz com amor. Então, o que você acabou de relatar foi essa autodescoberta linda que o propósito traz, né, que essa autodescoberta consigo própria, né, que muitas vezes, como eu sempre falo aqui, o propósito muitas vezes pode estar conectado com uma dor, né, com alguma coisa que a gente teve que superar. A uhum, gente encontrou o antídoto, né? A gente encontrou aquilo que nos trouxe cura e agora a gente pode externalizar, né? A gente pode dar as mãos para outra pessoa poder ou evitar de passar pelo que a gente passou ou ela passar sabendo como uhum. vencer cada desafio, porque a gente já passou por ali. Pois. Então, que bênção você, né? Estar no lugar certo, entendendo o seu propósito. Agora, vindo com a obra, como você bem trouxe, ela vai chegar em muitas pessoas que precisam. Com certeza ela vai transformar a vida de muitas mulheres, né, especialmente aí, que vão ler essa obra, que vão ter acesso ao seu capítulo e os demais, né, da obra. Então, assim, fantástico, viu? Eu estou impactada, já quero também, já, em breve, te chamar para dar uma palhinha lá na nossa conectiva, que é o nosso ambiente, né, Mona Lisa, assim, de Pois. fortalecimento, de ajuda mútua, colaboração, onde cada Uhum, mulher colabora com a outra, né, faz parte da minha mentoria conectiva, é. essa jornada. E já quero Uhum, levar você para esse momento mais íntimo, para levar esse conteúdo também, para levar né, essa fórmula, digamos, para que essas mulheres também acionem, né? Eu acredito muito uhum, nessa conexão que você trouxe. É algo que eu muito falo aqui também sobre criar conexões, criar relacionamentos. Mas é a primeira pessoa que a gente tem que se conectar, é como você bem trouxe, é conosco, né? É uhum, fazendo esse elo de ligação primeiro contigo para que você consiga ter um bom relacionamento, né? Para que você consiga fazer uma conexão genuína com a outra pessoa. Então, assim, fantástico. A gente vai ter esse momento com certeza na Conectiva em breve também, viu? Acho que é aviso para a gente combinar. Ângela, bem-vinda. Ângela entrou aí. Bem-vinda, Ângela. Estamos aqui com a Madalena contando a sua história com o tema Sede de Vencer, que faz parte aí do livro que está para lançar esse ano. uhum. Comenta aí, Madalena, essa sede de vencer, por que o título? Como é que foi também o convite para fazer parte dessa obra? Quem te conectou ao Leandro? Como foi tudo isso? Comenta aí um pouquinho para a gente entender como é que você entrou na obra, como é que foi essa experiência aí também. É, falando da conexão com Leandro, ninguém me Sim. conectou com Leandro. Foi? Oh, Ninguém me conectou com Leandro. já gostei. Eu só sei Sim, que, de repente, eu recebi uma sim. mensagem. Ah, Eu vi a mensagem no meu Instagram, quem é? Fui vendo, li, mas depois não respondi. Passando uns dias, ele me hum. enviou mais uma mensagem, eu fiquei ali a ver, a refletir. Então fui me comunicando com ele e ele me fez esse convite. Ele que viu o convite, eu disse, não, vou analisar. Analisei e depois eu refleti, eu fiquei, uau, pensei, uau, fazer parte de uma obra, escrever a minha história, impactar a vida de pessoas, por que não uma oportunidade? Então aceitei o convite. Ah, E falando muito. do meu título, o título do meu capítulo, Sede de Vencer, esse Hum. título foi definido depois de escrever a história toda. Foi? Que E- legal! Então, eu vi Sim. a minha trajetória, porque na medida que eu fui escrevendo, fiquei assim a ver o título. O Lepoliano disse, olha, Madalena, acho melhor você escrever a história toda e depois no fim você encontrar o título ideal. Sim, coloca pra Então, fora, né? Solta aí. Bora, Madalena, bota o mundo, depois a gente vê né? O título vai nascer. é, Top. então eu Sim. escrevi, e eu quando li a trajetória da minha história, a trajetória da minha vida, quanto que está escrito ali, eu vi que o título ideal seria mesmo esse Sede de Vencer. Uhum. Porque para estar até aqui hoje, nessa live, e falar contigo, foi preciso ter muita sede de vencer. Imagino. Uhum, Uhum. Sim. Teve muita resiliência, né? No processo, hein, Madalena? Muita coisa que muitas vezes a pessoa não vê o bastidor, não é, Madalena?
a gente não vê muitas vezes o que é preciso, né? Cada passinho, cada, né, pequena vitória que a gente tem que fazer Uhum. para chegar onde a gente está. Então, assim, muitas vezes a gente passa despercebido até por a gente, né? Até a gente não consegue visualizar esse, né, esse andamento, as vitórias no caminho. Uhum. Então, é muito importante a gente ter atenção, eu sempre falo disso aqui, né? Falo para as mentoradas, atenção ao processo, atenção a o que está acontecendo hoje. Como você falou, essa live já é um acontecimento, já é um passo muito Uhum. importante, né? Do que está por vir, do que vai É. nascer, do impacto, né? Que está por Uhum. vir. Então, que a gente tenha muita atenção. Às vezes a gente pensa naquele lugar que quer chegar e a gente aparece muito longe, muitas vezes, não é? Madalena falando aí dessa vitória, do que a gente almeja, e às vezes parece longe, e às vezes a gente fica pelo meio do caminho, que a gente não consegue visualizar justamente o que você falou, cada vitória que já trouxe a Madalena até aqui. Então, Uhum. é muito importante a gente comemorar essas pequenas vitórias e saber que elas nos levam aonde a gente quer conquistar, aonde a gente quer chegar. Então, que você Sim. esteja na live, né, se entusiasme, se você, né, está crescendo, se você está já no caminho, se você está na jornada, e comemore cada vitória. Então, é esse processo que a Madalena teve que se, né, se autodesafiar. Eu soube que você era tímida, eu vi até um pouquinho de uma live dessa maratona que você tem feito por aí. E eu vi que você era uma menina tímida, você conta isso um pouquinho no livro, né? Fala mais disso. Eu tenho muito a ver, né, disso que você falou aqui, de estar aqui diante das câmeras. Como era a Uhum. Madalena? E Madalena fez processos assim de oratória? Foi necessário o quê para Madalena ter essa desenvoltura, estar numa live, né, fazer uma mentora hoje, trabalhar aí online? Comenta um pouquinho desse processo, Madalena. Eu, desde pequena, quando eu fui pequena, eu fui uma menina tímida, mas que sempre Hum, sonhou grande. olha. E apesar da timidez, foi uma menina que sempre agarrou as oportunidades. Se bem que eu. Desculpa, deixa eu beber água. Desde pequena, com aquela garra, né, Madalena? Quero vitória, quero vencer, vencer. Desde Sim, pequena sempre tive aquela garra, sempre agarrar as oportunidades. Se bem que algumas oportunidades também me escaparam. sim, Porque eu me lembro quando era pequena, já ali na fase dos 11, 12 anos, sim, 12 anos por aí, que eu trabalhava no programa infantil na rádio. E por causa da timidez, eu sempre queria ficar na redação, não queria ficar na locução, porque olha, tinha vergonha. entendi. Menina, ficava ali no bastidor. Ficar ali. Sim, Porque muito devido à timidez. bom. Sim, E mesmo assim, as outras oportunidades eu não deixava passar, eu agarrava as oportunidades. Mesmo com a minha timidez, eu ia. E uhum, ali, quando falaste de as pessoas que não vejam, só vejam o palco, não vejam os bastidores, né? Os nossos bastidores. sim, Então, é aquilo que se diz que a relva do outro sempre é mais verde que a nossa. uhum, E nós nos verdade. concentramos, pois, nós nos concentramos tanto nos bastidores, e às vezes é mesmo nós também que estamos nesse processo de crescimento, nesse processo de ir em frente, ultrapassar desafios. Eu achei muito bom a parte que disseste ali, celebrar cada vitória. Eu estou a trabalhar muito com isso. É um desafio que eu tenho, que eu me propus, e estou a trabalhar muito. Trabalhava muito com o desafio da gratidão e acho que estou já tornou-se automático. Hum, Agora, meu desafio é celebrar cada momento. Porque quando nós celebramos cada vitória, nem que for pequena, nós desfrutamos o processo. E quando sim, desfrutamos o processo, é tão gostoso quando chegamos até lá na vitória. Sentimos um gosto que não imaginamos. sim, É tão com bom. certeza. Então, É, eu concordo plenamente contigo. E fui uma menina tímida. Disseste ali, perguntaste se fiz ali formações de locuções. sim. Olha aí, da área, né? Vai sempre ali no bastidor, sempre escondidinha, né?
até vir para o palco. Não foi fácil, hein, Madalena? Teve Sim, processo. é um processo, é preciso estudar, estudar, treinar, treinar, porque eu também sou palestrante, fiz Uhum, formação para palestrantes sim, e frequento mentoria onde aprendemos sobre comunicação, sobre essa parte da locução, como se maravilha. posicionar, posicionamento no palco. Então, é um crescimento contínuo. Eu invisto muito no meu crescimento pessoal. Eu invisto muito em mentorias, muito mesmo. Então, Sim, é um processo. com certeza. É um processo contínuo, né, Madalena? A gente Uhum. observar, a gente nunca para, na verdade. Sempre vai ter Não. algo a mais. Sempre tem um algo a mais assim, né, a se aperfeiçoar, uma habilidade a Uhum. mais no caminho que a gente precisa desenvolver. Então, já fica a dica aí para quem está na nossa live. Olha aí, curte também, já aciona aí os coraçãozinhos, já chama aquela pessoa que está entrando aí, que deveria estar aqui também, que tem sede de vencer também, que muitas vezes se perde no meio do caminho, né, Madalena? Tem gente que tem aquela sede, tem aquela garra, mas muitas vezes não tem a constância, às vezes se perde, desiste. Então, o que a gente falou aqui muito também, dessas pequenas vitórias, de você já se saber que está chegando naquele caminho, você tem as pequenas vitórias e comemorar cada uma é importante porque te leva mais perto de onde você deseja. Então, é sobre esse caminho que a Madalena está comentando. Então, a Madalena já se escondia, né, Madalena? No bastidor ali, pequenininha, ela já tinha vontade, estava ali se preparando, ela estava olhando, estava sondando o ambiente, um pouco tímida, mas já com aquela garra, já com aquela vontade. E eu gostei muito, viu, Madalena, você teve essa resiliência de entender, né, entender os seus pontos, de procurar também essa Uhum. parte de melhoria, porque muitas vezes a pessoa tem essas travas e muitas vezes ela não consegue se permitir. Muitas vezes É. ela, né, tem as travas, até sabe, tem conhecimento do que precisa melhorar, mas às vezes ela acha que não, que para ela não dá, que ela Uhum. acaba, né, fechando as oportunidades, ela acaba colocando mesmo uma pedra no caminho, achando que para ela só é até ali mesmo, porque, É. né, acaba internalizando, se eu sou tímida, se eu não consigo, eu não vou, né, não dá para mim aqueles espaços, e não é bem assim. A Madalena está Não. aí de prova, né, Madalena, que é possível vencer os obstáculos no caminho, né, porque você quer vencer, você pode ir ali se aperfeiçoando, pode procurar um mentor no caminho, pode ir entendendo essa jornada e se munindo do que é preciso, né, Madalena, para poder chegar lá. Então, é uma história linda, realmente, aí, Uhum. de muitos desafios. E comenta um pouquinho como é que foi isso para você morar aí na Noruega. O que é que você já queria morar fora? Como é que foi esse caminho de até chegar também aí? O que é que te motivou? Como é que foi essa trajetória? A princípio é que o meu esposo já vivia cá na Noruega. Sim, entendi. E eu vivi em Angola e depois surgiu a necessidade de nos mudarmos para cá. Os meus filhos virmos para cá. E eu já tinha a minha vida feita em Angola. Tinha o meu Hum, trabalho, tinha ali a minha vida feita. E não foi fácil essa decisão, foi uma decisão muito difícil. uhum, E eu encontrei motivação, primeiro, é que eu sempre tive em mente dentro de mim que crer é poder, que quando nós acreditamos, nós conseguimos chegar onde nós queremos chegar. com E eu pensava também que se aqui em Angola deu certo, aqui no meu país, é porque em qualquer canto do mundo, nem que for no outro planeta, vai dar certo também. sim, Só eu devo acreditar em mim, primeiro, e depois seguir em frente com determinação. E a história que mais me motivou mesmo, me deu muita força, é aquela história bíblica, que é onde fala sobre Sara e Abraão. sim, Ali onde conta que Abraão e Sara deixaram a sua parentela e foram viver para uma área, um país desconhecido. sim. Então eu ficava a refletir, se aconteceu com eles, se acontece com as outras pessoas, vão para uma terra distante, eu também posso.
Então aquilo me deu muita motivação e fez com que tive a determinação e tive que traçar já, ter os pés no chão, saber realmente o que eu queria, o que eu faria depois de chegar na Noruega. É muito importante termos essa clareza. Quando queremos imigrar e ir para outro país, para quem tem esse plano, para quem já imigrou e está perdido, peço que preste bem atenção, esse pormenor que eu vou dizer aqui agora. Quando queremos recomeçar, é preciso termos clareza do porquê que queremos recomeçar e o que vamos fazer, onde vamos recomeçar. Então já tinha essa clareza. E logo que Sim, eu muito cheguei aqui para a importante. Noruega, pois vim para um país totalmente desconhecido, língua diferente, cultura, clima, hábitos, costumes totalmente diferentes do meu. Uhum. Então eu migrei de um continente para outro continente. E não é fácil. Nós sabemos a história. Não é fácil uma mulher preta, africana, emigrar da África para a Europa Sim, verdade. e se integrar e depois ali encontrar o seu espaço. Não é nada fácil. Então eu tinha consciência disso, que ia ser difícil. Mas eu estava determinada a fazer dar certo. Então, logo que eu cheguei, eu já tinha planificado aprender língua primeiro, porque eu tinha em mente que aprender o idioma do país seria a chave que me abriria as portas para chegar onde eu queria chegar. Excelente. Uhum. Então, logo que cheguei, aprendi a língua, e depois que aprendi a língua, fiz o estágio numa creche para acelerar a fluência. E depois de fazer o estágio, logo que terminou o tempo de estágio, fiz logo a formação acelerada na área de pedagogia, porque eu em Angola trabalhava na área da educação e eu queria continuar trabalhando na área de educação aqui. Então fiz a formação na Hum, área de pedagogia e logo que terminei a formação, comecei a trabalhar na área de educação. sim, que legal. Foi rápido assim o processo? Você fez logo, começou a estudar e já começou a trabalhar? Foi rápido essa transição? A transição, não digo foi rápida, foi sistemática. Sim, foi bem Pois, planejada, né? foi Sim. sistemática, porque eu já sabia Uhum. eh, cada passo que eu dava, onde terminaria, onde queria começar. Hum, Então, o primeiro sim. passo era aprender a língua. E depois que eu estava a aprender a língua, eu queria acelerar a fluência, eu queria falar, queria ler, queria escrever. Na escola aprendi a ler, escrever e falar, mas falar com fluência, então tinha que trabalhar em algum lugar, fazer estágio. Uhum. E eu escolhi fazer Sim. estágio na creche, com Olha, crianças dos 6 anos, 5 anos. sim, Que ali é um sítio legal. ideal para quem quer aprender línguas. É uma dica que eu dou. Se quer Sim, aprender língua, vive num país estrangeiro, vai fazer estágio numa creche com crianças dos 5, 6 anos. olha Porque aí. criança não tem preguiça de te corrigir. Quando você pronuncia mal, ele corrige logo. É de cara, né? Então Legal. aquilo ajuda. E me ajudou Sim. a falar o norueguês fluentemente Uhum. em curto período de espaço, de tempo, aliás. Show. E logo que estava Aprendeu. a terminar ali o tempo de estágio, eu fui já para o centro de emprego e me inscrevi para fazer uma formação. Hum, E antes de terminar ali o estágio, já tinha o lugar para fazer a formação. Terminei o estágio, foi em julho, em agosto comecei a formação na área de pedagogia. Então é sim. tudo bem planificado, aquilo que eu disse. É preciso a pessoa ter clareza, saber o que é que tu queres e traçar planos. O que é que eu vou fazer agora e quando chegar nessa meta, qual é a próxima meta? Então tudo bem traçado. E como disseste mesmo ali, sair da nossa zona de conforto. Porque se ficar na zona de conforto, ou se eu ficasse na zona de conforto, estaria na condição como muitos imigrantes estão aqui. Hoje me perguntam, como é que tu conseguiste? Como é que você trabalha ali? Como é que tu fizeste? Uns falam que é sorte, você é sorteada. Mas não. É preciso sair da zona de conforto, como disseste. É preciso foco, trabalho, esforço e se desafiar mesmo, sair da zona de conforto.
Então foi assim, não foi assim rápido, foi sistemático. Muito Pois. bom, viu, Madalena? Que lindo, porque foi realmente algo ali que também mais um, né, que você teve ali que enfrentar, desafios vários, né, digamos assim, é um grande desafio que envolve muitos, como você bem trouxe. Não é fácil, né, uma Não. imigração, toda, né, a família, tudo que a gente precisa também deixar, né, para poder o novo vir. Então, é tudo novo, realmente um recomeço. E você, né, teve essa maestria, digamos, né? Porque você teve uma meta, você tem um plano, você falou, como você falou, né? Foi logo a língua em primeiro lugar, depois você foi ali, fez a sua formação para continuar atuando no que você também já estava ali exercendo lá na Angola. Então é uma transição, né? É saber que a gente vai sair de um ponto para o outro e entender o que é preciso, né, Madalena? O que me espera lá, como você falou, a clareza, ela vai Uhum, trazer essa segurança também, não é? A gente não vai em meio ao desconhecido e se lança uhum, sem um preparo, né? Sem o um mínimo ali de clareza, o que nos espera, o porquê, como você trouxe também, por que eu uhum, vou, não é? Porque às vezes a gente se lança a uma meta, a algo, e a gente nem sabe o porquê que está caminhando em prol dela. Então é muito importante a clareza, como você bem trouxe, porque vai nos dar ali a razão. Por que eu quero ir para aquele lugar? O que me traz? uhum, Por que eu vou me preparar? Porque aquilo tem que realmente fazer sentido para você sustentar. Senão a gente uhum, não consegue, né, Madalena? Não tem como chegar, se autodesafiar, enfrentar tudo que você precisou fazer, se a gente não tem, né, aquilo que nos mobiliza, aquilo que tem clareza do resultado, como você trouxe, do que você queria ao final, né, ao depois, se estabelecendo aí o que, é que você almejava. Então é muito, muito importante que você trouxe aí nessa parte. Então, pessoal, estão gostando? O pessoal está chegando aí, Rosana, olha, Meire faz parte, viu? Eu vou comentar aqui também algo importante, Madalena, que eu também uhum. sou coautora, né, em uma das obras do Leandro, que é Empresários e Empresárias, né, que nasceram para Empreender. vencer. Ok. Então tem tudo a ver, né? Conselho de vencer, acho que tem tudo a ver aí, porque essa obra, né, foi algo que também tocou muito todos nós, né? Toda a conexão Uhum, dos sim. coautores, então foi lindo, assim, foi realmente parecendo que nos escolheu a dedo ali, né, a todo o time de coautores, a conexão incrível. E aí eu falei, né, contigo que foi algo também que eu fiz uma alta maratona nesse período, eu estava, Madalena, em dois livros lançando ao mesmo tempo. Eu tinha o lançamento, né, do meu primeiro livro, que eu falo Uhum, sobre a essência, né, primordial do empreendedorismo feminino. E uhum, logo em sequência eu pensei, não, eu estou numa obra de uma pessoa de fora, né, que é lá de BH, e eu estava para ir, para viajar, e eu pensei, por que eu não estou? Eu já conhecia, né, o trabalho do Leandro, por que eu não uhum. estou ainda em uma das culturas? Então, gostei que você falou que o Leandro foi até você. No meu caso, foi eu que fui até ele, viu Madalena? Então, peraí, Leandro, vou falar contigo, que eu quero entrar na próxima obra, qual que é, tal. Então, foi eu que fui em busca, né? Porque justamente estava nesse processo de maratona de live, no Sim. processo de lançamento de livro, né? Para essa obra do empreendedorismo feminino. E aí eu entrei, né? No Empresários e Empresárias que Nasceram para Vencer. A Emerinha faz parte, é uma das coautoras, está aqui na live, aí ela está aqui. Foi uma experiência sensacional. Meire tem um trabalho incrível também, viu, Madalena? Vale a pena a Meirinha, pegue também Madalena aí. Trabalho incrível aí também com crianças, tem, né, tem livros também aí, livros solo na área infantil, então, é aí psicóloga. E a Uhum. Dejanir, que faz parte da minha mentoria aqui, está aqui comentando também, parabéns, Madalena. Maravilha, Dejanir, prazer ter você aqui também. Continue Obrigada. aí. Pessoal se conectando com você, Madalena. É uma história de superação, uma história realmente que, né, nos inspira, que nos mostra, né, a sua força, o quanto que você precisou vencer seus próprios desafios, ativar sua autoconfiança e passar por esse processo. Mas me conta uma coisa, essa autoconfiança toda que você fala, o autodesenvolvimento, ele começou quando você chegou aí na Noruega ou foi antes? Como foi? Que momento foi isso? Foi antes de ir para aí? É, naturalmente foi antes. Foi antes. Foi antes, porque já desde a minha adolescência, eu aí Sim. no meu livro conto um pouco sobre uma conversa que tive com meu pai. É algo que ele me disse que eu levo até hoje na minha vida. E quem quiser saber mais, já entra em contato, faz já a reserva do livro.
Pois é, vai ter os detalhes completos. E Madalena talvez vai estar por aqui, né, Madalena? Em Salvador vai ficar pequena. E Madalena talvez vai estar no lançamento aqui presencial. Sim, E em julho é o a lançamento perspectiva é essa oficial. mesmo. Uhum, a Maravilha. perspectiva é essa. Pois, Vai como eu ia ser dizendo, incrível. sim, como eu ia dizendo, sempre já tive. E a minha adolescência, aos 15 anos, mais ou menos 15, 16 anos, foi algo que meu pai disse para mim que eu levo hoje, até hoje, levo para o resto da minha vida. E aquilo tem me servido como bússola, como princípio, tem me servido como guia. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Comecei a trabalhar com 17 anos, dos 8 anos, com 19 anos. Eu recebi a proposta, fui nomeada como chefe de departamento provincial para a educação especial na província. Na altura tinha 19 anos. Então Sim. eu exerci aquele cargo durante muito tempo, trabalhei, era uma área nova, criei uma equipe ali incrível, que trabalhamos juntos e conseguimos expandir a educação integral a nível da província, a nível de todos os municípios da província. Criamos sala de ensino integral dentro do sistema de ensino normal e conseguimos construir uma escola do ensino especial. E Sim. até o momento que eu saí, deixei o projeto já em andamento e hoje temos um complexo de ensino especial na província. Show. Então, por isso é que fiz muitas formações. Eu fui formadora, aprendi, fiz a formação na área de linguagem gestual portuguesa e eu dava formação aos outros professores que trabalhavam com alunos surdos e também eu dava seminários. Então, Uhum. era uma Sim. jornada e eu estava sempre ali, eu tomava decisões, eu participava em reuniões, participava em conferências. E então, essa minha autoconfiança não é de hoje, não criou-se a partir daqui da Noruega, não. Já tive ela desde, eh, bem dizer, desde a infância, se bem que eu era tímida, mas eu Uhum. agarrava grandes oportunidades. Eu ia mesmo assim. E com aquela orientação que meu pai me deu na adolescência, então aquilo só veio reforçar mais ainda aquela autoconfiança que eu sempre tive. Sim. E cheguei aqui na Noruega graças a essa estrutura já que eu tive, tanto a estrutura emocional quanto a estrutura em termos de orientação que eu recebi a partir de Angola, é, da minha terra, minha mãe, terra que me viu nascer, me viu crescer, terra que me transformou na mulher que eu estou hoje, que eu sou hoje. Foi difícil deixar aquela terra, minha mãe. Imagino. Uhum. E Imagino. eu quando trouxe, por isso é que quando trouxe, eu cheguei aqui na Noruega, apesar dos desafios, eu enfrentei preconceito de todos os tipos. Uhum. Eu enfrentei preconceito explícito, Sim. silencioso, até a olhares que tentavam me diminuir. Uhum. Mas eu sempre tinha em mente que se você é racista, você é preconceituoso, esse problema é teu. Eu estou focada nos meus objetivos, eu estou focada nos meus objetivos. E sempre fui assim. E graças a esse posicionamento, consegui fazer a formação, consegui me integrar no no mercado de trabalho e consegui encontrar o meu espaço num país Sim. estrangeiro, totalmente diferente, clima totalmente diferente do meu. Consegui encontrar o meu espaço. Um país onde eu não conhecia ninguém, a única pessoa que eu conhecia era apenas meu esposo. E hoje estou aqui. Então, essa autoconfiança não nasceu a partir daqui. Já vim desde minha terra de adolescência até hoje. Então, só vai se fortalecendo cada dia que passa. Quanto mais desafio eu enfrento, quanto mais coisas eu conquisto, então ela só aumenta a minha autoconfiança. Cada novo desafio, não é, Madalena? É algo a mais que te entusiasma. Eu já venci tantos, então
é muito sobre isso, né, Madalena? Você teve que se auto-superar continuamente. Então, eu acredito realmente, não é fácil, né? É toda uma mudança, como você trouxe. O medo, né, de largar também, como você falou muito bem, a parte ali, né, da sua terra natal e tudo que a gente conhece, né? Porque é tudo novo, como você falou, a língua, tudo. Você precisou se reinventar, né? Uma nova Madalena precisou vir ao mundo aí para, né, para estar aí, para, né, se autodesenvolver, conseguir, né, e conquistar esse espaço que você conseguiu aí. E a gente precisa estar aberto ao novo, né, Madalena? Porque não é fácil, muitas vezes a gente não está preparado para o novo. Uhum. E a gente não quer abandonar, né, o que a gente conhece. Então, fala um pouquinho sobre isso, né, desse olhar para o novo e entender o que a gente precisa, né? Você também ter essa xícara vazia para aprender tudo novo de novo. Como que é esse processo, né, de mudança contínua que você precisou ali viver aí no novo país? Fala um pouquinho aí dessa mudança, né, contínua. Sim, a princípio, o que tem me ajudado é ter uma mente aberta. Porque, falando desse ponto que acabaste de dizer, está aberto ao novo. Eu, quando cheguei, por exemplo, encontrei pessoas que diziam: olha, quando as pessoas vêm aqui, é estrangeiro, para encontrar creche é, é difícil ter vaga, essa coisa toda. Então, algumas moças que também, algumas senhoras também são estrangeiras, umas conheci algumas brasileiras, conheci algumas chilenas, de vários países. E sempre a história é essa, era sempre essa. Você quando é estrangeiro aqui, a vaga na creche é difícil. Eu fiquei assim, mas é difícil por quê se tem tantas creches? Ah, porque é difícil. Eu disse, eu vou fazer o pedido. Não, mas tem que esperar. Eu disse, não, eu vou fazer o pedido. Eu e meu esposo fizemos pedido Sim. para a creche da minha filha e passando 2 semanas recebemos o pedido. Olha, Depois, sim. elas me viram aí para o curso. Falaram, como é que você vai para o curso? Eu disse, vou para o curso porque a minha filha está na creche. Uhum. Eu fiz o pedido e eu expliquei que ia fazer o curso de norueguês. Então, precisava que a minha filha estivesse na creche. E depois de 2 semanas, a minha filha recebeu o lugar na creche. Ela disse, ah, não, mas Legal. como é? Isso é sorte. Nós aqui fizemos aqui 6 meses, às vezes, para esperar, às vezes tem que te mandar o próximo ano. Eu disse, tem a ver da forma como você se explica, isso tem muito a ver. Então, Uhum. se é sorte ou não, a minha filha recebeu o lugar. Eu fui fazer a formação do curso de norueguês. E vi muitas moças, muitas senhoras aqui deprimidas, em depressão. Há muita gente aqui Sim. em depressão. É. Muita mesmo em depressão. Tem Porque, muitos casos, é, né? a princípio, as pessoas com quem eu tive contato alegavam que era o clima. Hum, Mas, na medida que eu fui me integrando, hum, comecei a aprender a língua, fui à formação, estava sempre fora. E mesmo não falando a língua, eu como estava na escola, então eu chegava na creche, eu procurava me interagir com as pessoas da creche. Eu sempre trabalhei com a criança, eu sabia como é que o sistema de educação funciona. Então, me interagia, eu pedia para elas escreverem. Podem escrever o que vocês uhum, querem. Elas escreviam ali e era fácil ler e depois procurar compreender o que elas estão a querer dizer. E depois aquilo passou a sim. ser forma de comunicação. Quisesse uma coisa, olha, escreve só um bilhete, bilhete põe na mochila dessa menina. A mãe depois vai ler, ela vai traduzir, vai saber o que nós queremos. Eu fui assim, Sim. em pouco tempo comecei a me comunicar. Eu me atrevia, falava ali no reguês, às vezes ficavam a rir, não sei o quê. E fui me interagindo, aquele atrevimento. E o que é que eu Sim. compreendi? Eu compreendi que muitas dessas senhoras que me disseram que caíram em depressão por causa do clima, eu entendi que caíram em depressão porque ainda não tinham entendido o que elas queriam, por que estavam aqui. Hum, Então, eu cheguei, olha quer dizer, aí, pois não tinham a jornada delas bem alinhada, bem bem traçada. definida. Pois, eu compreendi Uhum, isso. sim, E elas sim. até hoje dizem que você é sorteada, como é que você conseguiste? Eu sempre digo, não é sorte, né? É preciso trabalhar, é preciso você se desafiar, sair da tua zona de conforto. Uhum, Então é mais ou menos verdade. isso.
Com certeza, viu, Madalena? É muitas vezes, Madalena, o que eu também vejo, né, aqui dentro do teu trabalho, às vezes a gente quer a mudança, a gente não está disposto, né, a pagar o preço, a gente não está disposto a fazer o que tem que fazer, o que a Madalena precisou fazer, essas pequenas metas, o que ela precisou planejar, colocar em ação, a gente não está disposto a passar o Uhum. processo. A gente quer somente pular, né? Se tivesse um trampolim para, né, onde a gente quer conquistar e onde a gente está hoje, a gente já caía lá de paraquedas. Mas não é assim, não é? A gente Não. tem que passar por tudo isso, né, Madalena? A gente tem que passar por cada desafio, por cada questão que a gente tem que desafiar continuamente. E a gente não está disposto. Então, muitas vezes, talvez essas mulheres olham para ti e olham, nossa, ela conseguiu. Talvez até ela tenha, como você falou, né? Talvez ela não tenha clareza, mas talvez ela tenha. Mas será que ela estava disposta a fazer tudo que a Madalena precisou fazer? Será que ela Essa é estava a pergunta. disposta, não é? A Essa é fazer a... todo o processo que não é fácil? Ela talvez achou que aquela zona de conforto estava confortável demais, ela estava ali quietinha. E ela, né, acaba vindo esses processos, né, depois de você olhar, talvez você depois cair numa frustração, né, de olhar para a sua história e pensar, poxa, não consegui, mas o que é que fez não conseguir? Né? Porque às vezes a Uhum. gente fica sempre nesse lado da vítima. E até onde, como eu sempre falo com elas aqui, viu, Madalena? Cadê o seu protagonismo, né? Cadê você em ação, você tomar ali a rédea da sua vida, como a Madalena fez, e dizer assim, é comigo, eu preciso fazer alguma coisa, senão isso aqui não muda, senão isso aqui não vai ter mudança, porque eu sou a protagonista da história. Então, até onde você tem responsabilidade na sua vida, Uhum. né? Daquilo que vai acontecer, porque tem né, questões que a gente não tem o que fazer, muitas vezes não está no nosso campo, né? Está no campo ali mais mesmo espiritual, mas questões mais elevadas. Mas o que está no seu campo de alcance? O que, é que Uhum. você pode fazer hoje por você, pelo aquilo que você quer conquistar, pela vitória que você quer na sua vida? Então é muito sobre isso, né, Madalena? A gente saber assim, o que está ao meu E alcance, tocaste qual é a num minha ponto, responsabilidade. tocaste num Pode falar. ponto muito, 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 muito importante, o vitimismo. Sim, Às vezes, nós somos estrangeiros, chegamos para uma terra estrangeira, num país novo, e já nos colocamos como vítima. Eu, por exemplo, trabalhei em creches, onde as pessoas daquela área nunca tinham visto preto, nunca tinham se encontrado com negro. sim, Mas eu cheguei, entrei naquela creche, trabalhei, rompi barreiras, que até o momento que eu havia saído já havia estrangeiro. Não, não havia estrangeiro naquelas creches. Eu passei em creche onde não havia estrangeiro, só havia mesmo os da terra. olha aí. E as pessoas ficavam admiradas, as crianças viam, por que que faziam pergunta, por que que você é negra? Por que que você tem cabelo castanho? Por que que você tem olhos castanhos? Nós temos olhos azuis, nós temos cabelo amarelo. Por quê? Então, e eu conversava abertamente com as pessoas, que até o momento em que eu saí, por exemplo, falando de uma creche, até o momento em que eu saí, já havia estrangeiros. Já havia lá funcionário do mundo Sim, árabe a trabalhar, já havia lá africanos a trabalhar. É. sim. Então, essa, como, como disseste mesmo, deixar o papel de vítima e assumir o papel de protagonista da tua própria vida. É muito, muito importante Isso, hoje. Uhum. esse protagonismo que precisa ativar diariamente, que você também Uhum. tem ali essa autoconfiança que você precisa ativar, não é, Madalena, que você também trabalha com as mulheres, tem muito Uhum. dessa questão, dessa, né, dessa segurança, dessa autoconfiança, de você saber que você pode, que você é capaz. Então, muitas Sim. vezes a gente quer conquistar, mas, né, existem travas, existem obstáculos que Uhum. muitas vezes internos, aquelas medos, aquelas inseguranças, né? Muitas coisas que são inimigos que estão ali internamente, que às vezes a gente coloca, né, tanta culpa, muitas coisas de fora, e a Sim. gente não está lidando, né, com nossas questões internas. Então, até onde, o que que você tem feito, como Madalena fez, né, do autoconhecimento, de olhar para dentro, de olhar o que não está legal, o que está me Uhum. travando, quem está me sabotando, né? Será que sou eu mesma? Será que Uhum. eu tenho sido mais protagonista ou mais vítima na minha história? Então, Uhum. comecem a se fazer essas perguntas aqui. A história da Madalena aí fica como essa grande inspiração para você que está aqui, para você que vai ver, vou deixar aqui também, para você poder ver o replay, para você ver e caminhar.
Pessoal está entrando aqui, Sandra, bem-vinda. O pessoal entrou aqui algumas. Professor Gandarella, prazer ter o senhor aqui, bem-vindo. Adélia, bem-vinda. Então, é sobre isso, não é? Essa grande jornada, Madalena, que a gente precisa continuamente. E não acaba, hein, Madalena? É sempre um novo desafio, a Madalena sabe disso, sabe que, né, todo o caminho vai demandar ainda mais, né? Quanto mais a gente vai se aproximando, quanto mais a gente É, vai vencendo, novos desafios aparecem. E parece a assim. Madalena está preparada para esses novos desafios a caminho, né? Já estão aí por ouvir como é que está a Madalena nesse sentido. Como disseste mesmo, quando nós ultrapassamos o desafio, subimos para um nível, então aparece outro desafio, porque nós queremos subir para outro nível. E eu gosto muito de uma frase que a Tatiana de Ângela diz muito. Quando nós nos preparamos para a vida, as oportunidades, então a vida nos traz as oportunidades. Então, Perfeito. nós Uhum, temos que estar preparados para que a vida nos traga oportunidades. Nós falamos que são desafios, mas são oportunidades que a vida nos dá. Todo mundo uhum, tem, todo mundo recebe oportunidades de forma diferente. Agora, sim, a pergunta é: tens te preparado, tens te desafiado, tens saído da tua zona de conforto? Porque se nós fizermos uma análise da vida, a vida é justa. A vida é justa. Quanto mais você se desafia, mais se prepara, mais oportunidades aparecem. Nós chamamos de desafio, mas são oportunidades. Mais oportunidades aparecem. Mais nós nos preparamos, mais saímos da zona de conforto, mais oportunidades aparecem. Essas oportunidades que vão aparecendo são desafios. Porque cada nível que nós rompemos, aparece outro nível e com os seus desafios, com as suas oportunidades. Quando rompemos, queremos ir para outro nível, então tem outros desafios naquele nível também, todas as oportunidades. Então temos que estar sempre preparados. E mesmo que não estiver bem preparado, vamos abraçando os desafios e junto com o desafio vamos aprender, vamos nos preparar e vamos indo para frente. É aquilo que muitas vezes nós ouvimos as pessoas a dizerem, vai mesmo com medo. Você vai subir num palco, sente um frio na barriga, mas vai mesmo assim com frio na barriga. Posto lá o frio depois passa. verdade. Vai assim, né? Não é, Madalena? Entenda que precisa só ter o primeiro passo, né, Madalena? Muitas vezes a gente não dá esse primeiro grande passo, digamos, Uhum, e os outros se tornam muito mais fáceis. Eu acredito que quando a gente, né, se autodesafia, vence o primeiro obstáculo, os pois. demais eles se tornam bem mais simples do que o primeiro. Então, às vezes, a gente não vence esse primeiro obstáculo e ele parece grande demais, impossível demais. Então, que a gente possa dar esse primeiro, né, passo importante Pois. na nossa trajetória, na nossa história, como a Madalena bem trouxe. E é sobre esse ciclo contínuo, gente. Sempre vocês vão precisar entender um pouco mais de si, entender um pouco mais do que está faltando, mas Uhum, nunca deixe, né, para começar amanhã, nunca deixe, eu preciso estar pronta, né, Madalena? Existe um grande dilema que muitos, né, muitas aí, a gente que tem aí as mentoradas, as pessoas que nos acompanham, muitas pensam, eu preciso estar pronta para, né, para entrar talvez numa mentoria às vezes, preciso estar mais bem preparada, preciso já ter feito tais cursos. E muitas vezes não, você precisa estar como você está, você precisa começar, e você já tem uhum, muitas vezes a bagagem certa, a experiência certa, e às vezes a gente está num ciclo, né, da perfeição, num ciclo de querer uhum. sempre mais, querer sempre É. aprender mais para começar. Então, fala um pouco disso, Madalena, você que trabalha também com essa autoconfiança, muitas mulheres que você também aí acompanha sem ter essa, né, essa trava, achando que sempre tem que estar perfeita, sempre tem que estar estudando. Para começar algo, elas sentem muito essa dificuldade no começo de fazer algo. Eu tenho trabalhado com muitas mulheres que têm essa dificuldade, que tem que estar pronto para começar. E a questão não é sobre estar pronta.
É sobre começar. Quem vê o meu primeiro vídeo que eu gravei e pus aqui nas redes sociais, não tem nada a ver com os vídeos que eu faço hoje. Olha aí. Imaginemos se eu esperasse estar pronta. Não começava, não era, Madalena? Se esperasse, muitas Nem, vezes nem, não começava. não começaria e nem seria mentora. Não estaria a impactar a vida de tanta gente como eu impacto hoje. Não estaria a levar essa mensagem a despertar tantas mulheres como eu faço hoje. Então a questão é começar. Esse de perfeccionismo, fazer tantos cursos, depois acaba por ser, estar obesa de conhecimento, porque muito conhecimento também traz obesidade. Sim, Tem pessoas que estão tão obesas de tanto conhecimento. O melhor processo é teoria, prática, teoria, prática, teoria, prática. Aprendeu hoje algo, coloca já em prática. Então não espera estar pronta. Eu tenho recebido muitas mulheres também que dizem que não estou pronta para entrar na mentoria. Então quando é que vai estar pronta? Ou às vezes eu pergunto, quando é que vai estar pronta? Quando perder o controle, começar a fazer xixi na roupa, te ver no trabalho, é? Você ali no trabalho, de repente faz xixi na roupa sem controle. Não pode espirrar, não pode rir, não pode fazer o esforço, faz xixi na roupa. Aí que vai sentir que está pronta para entrar na mentoria. Quando podes entrar agora, é? E prevenir uma situação futura. Então, são questões que é preciso a pessoa parar e começar começar a se fazer, se questionar e termos consciência das coisas. Então, não trata-se de perfeição, está perfeita, está pronta, não. A questão é começar, começa. Imaginemos se eu pensasse, por exemplo, eu estivesse em Angola ou não, eu estivesse aqui, diria, não, vou esperar quando os meus filhos estiverem grandes, aí vou para a escola de línguas. Muitas mulheres fazem isso. olha. Uhum, Conheço pessoas aqui na Noruega que vivem mais de 20 anos na Noruega, mas não falam norueguês. sim. Não leio, não escrevo norueguês, mas vivem há mais de 20 anos. Vou esperar até Fica os no filhos reduto, estiverem. né? Fica no reduto sem, né, se relacionar também, acaba ficando só naquele mundinho ali, né? Do que ela acaba não Sim, conhecendo pessoas, né? Fica ali no seu mundinho, sim, ficas limitado. tá limitado, sim. Então, quando ires ao hospital, como é que vais ter uma conversa com o médico dos teus filhos? Uhum. É? Porque eu posso ir no hospital e dizer ao médico, meu filho está doente, mas tem o quê? Está sentindo o quê? Está como? Então é preciso esse diálogo. Quando ir para a escola, como é que vais conversar com o professor do teu filho? Hum? Quando ir para a loja, só vai chegar ali, está aqui, pagou, recebeu? Como é que vai conversar com a pessoa que está no caixa para saber do produto? Como é que é? Eu quero isso, quando é, como é que vai ser? Não consegue. Uhum. Então, é aquilo. Não é sobre esperar estar pronta. É sobre começar. Primeiro começa, depois melhora. O resto vai melhorar aos poucos. No princípio da live, tu fizeste uma pergunta sobre a minha comunicação, sobre a locução, da forma como eu me comunico. Será que tiveste uma formação? Será que então, não é sobre estar pronta. Imaginemos que eu dissesse, não, vou esperar ter a formação, está pronta, e daí começo. Quando é que seria? Então é sobre começar. Não é sobre estar pronta, não. É sobre começar. E melhora com a jornada. No meio do caminho, na jornada, melhora, melhora, treina, 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 vai treinando. E depois torna-se profissional. Como temos visto grandes profissionais no mercado. Grandes palestradores, grandes palestrantes, grandes profissionais, grandes professores. Começaram um dia. Então a questão é sobre começar. Temos que começar.
Maravilha, é isso aí, comece. Então, vocês que estão aqui estão gostando? Falem aí, Cássia, bem-vinda, vi que a Cássia entrou, Felipe aí entrou, sejam bem-vindos aí. Tá entrando a Sandra, bateu palminha aqui, falou um pouquinho, comentou também, a história do cavalo selado, na hora que a gente estava comentando mais anteriormente. Então é sobre isso que a Madalena acabou de trazer. Comece, dê o primeiro passo. Às vezes parece ser grande demais para você, mas sem ele não vai te levar à grande vitória. Então dê Uhum. aquele grande, né? Parece até pequeno, né? Muito grande para você às vezes, mas é pequeno para as outras pessoas. Às vezes pode parecer Uhum. fácil para alguns e difícil, né? E que você não consegue, mas dê o primeiro que os outros, você vai ver que, como bem a Madalena trouxe, você vai melhorando no caminho, você vai Uhum. aperfeiçoando. E se a gente não fizer, né, Madalena, a gente não aperfeiçoa, a gente não torna isso uma habilidade. Então, ninguém Uhum. nasce pronto. Tem que entender que é um grande aprendizado, cada uma das coisas que a gente vai desenvolvendo, cada arte, ela tem que ser ali muito bem desenvolvida, muito bem praticada, para a gente ganhar essa Uhum. autoconfiança, toda essa habilidade, ela é construída. Então, que vocês possam colocar em prática todo esse conhecimento, tudo isso que a Madalena entregou aqui já, nessa live de aquecimento. A Madalena está aí para lançar esse livro, hein, gente? Sede de Vencer, que é o capítulo dela no livro Seu Legado, Sua História. Então, vai ser uma obra que está vindo ao mundo, cheia aí, né? Cheio de outros também, coautores maravilhosos. E eu vou estar lá no lançamento, inclusive, aí, lançamento em Salvador, fazendo a cobertura oficial da Conexão Life, fazendo entrevistas exclusivas Será um com prazer. escritores. Ai, gratidão, Madalena, estou ansiosa para você vier em Salvador, para a gente fazer esse movimento acontecer aqui, viu? Conectar também aí muita gente também, ser especial ter você por aqui em Salvador. Então, vai ser um imenso prazer ter você aí, né, junto aqui em Salvador, conhecendo a cidade, né, vindo aí em primeira mão, Uhum. conhecendo Salvador e vivendo, né, toda essa expectativa, toda esse, né, essa emoção, lançar É, esse livro, né, esse filho que está vindo ao mundo e muitos outros, né, que também vêm de fora, muitos outros escritores, os que são daqui também, sim, conectados, é sempre uma grande alegria participar, né, dos lançamentos aí do Leandro sim. Cristo, organizador da obra, e vamos estar juntas aí, fé em Deus, vai dar tudo certo. E seguimos juntas, viu, Madalena? Nossa live está chegando ao fim, mas não vamos, né, não desgrudar agora, vamos estar conectadas. Quero Uhum. você aí mais e mais também no aquecimento, né? A gente trocando aí figurinha na parte da mentoria, você participando da conectiva também, já faço convite aí oficial para você participar um momento, né? Entregar um conteúdo lá. A gente faz Uhum. via Zoom, né? Sala fechada ali, para que a gente Sim. possa entregar um conteúdo ali, mais ali, vendo cada um, ao rostinho, entregando Uhum. conteúdo na conectiva. E vai ser um imenso prazer te receber lá também, viu? Vai ser assim o momento da gente, né, externalizar, de a gente trabalhar essa autoconfiança, trazer esse conteúdo também. Muitas empresárias, né, muitas vezes não sabem como lidar, esse conteúdo que você falou, fantástico, até de prevenção, né, nessa Uhum. parte da ginástica, né, você trabalha essa parte até Sim. na questão da preventiva, não precisa esperar, como você falou, né, muitas vezes a Não. rotina, o dia a dia, né, vai deixando elas sem ver esse lado, Uhum. e que é muito importante, né, eu falo muito dessa saúde integral aqui dentro, né, eu sempre Uhum. entendo que a gente falar de negócio, a gente tem que falar primeiro da vida desse empresário, É, da rotina, né, da saúde, porque sim. senão a gente não sustenta, gente, a gente não, né, não consegue chegar na grande vitória, chegar no que a gente almeja, construir um negócio, né, de impacto, um negócio que transforma, sem Uhum. cuidar da gente, né, sem cuidar do, né, do nosso eu, do nosso bem-estar, do nosso mental, da nossa saúde, né, física. Então a gente precisa cuidar. Então, olha aí, a Madalena é especialista aí, mentora na parte da ginástica íntima, e ela vai entregar em breve. Quem quiser estar, né, na Conectiva e saber mais também, me chama no privado, diga Uhum. Conectiva, para me explicar o que é a Conectiva, e você poder também viver essa experiência, hein, Madalena? É incrível ter um Uhum. momento contigo lá na Conectiva, viu? Vai Vai, ser vai ser um fantástico. prazer. Vai ser um prazer. É só depois me enviar ali a mensagem no WhatsApp e eu estarei pronta. Vai ser um prazer. Vai ser um Ah, prazer. vai ser sim. Maravilha. Deus abençoe, viu, sua jornada, continue te abençoando mais e mais.
A gente vai seguindo conectado. O pessoal está aqui agradecendo. Boa noite, Cássia falou. Sandra, e se não começar, não vai saber o que precisa melhorar. Verdade, Sandra? Tem que começar para até saber, Madalena, o que precisa melhorar. É necessário o começo. Então, que vocês comecem. Coloca o primeiro passo que vocês vão ver que os demais Uhum. vão vir. Dejane falou até a próxima. Até, Dejane. Dejanissa, que faz parte da nossa mentoria aí. Então, Sim, minha gratidão a todos que passaram, né? Os que vieram no início, que vieram no meio, no finalzinho, aos que vão ver esse replay dessa live maravilhosa. Vou deixar aqui gravado, vou te marcar, viu, Madalena? Para a gente compartilhar aí também essa live para mais pessoas que não puderam, talvez, estar aqui com a gente, sim. quer ver o replay da Uhum. live. Vou deixar liberada. E é Sim. isso, viu? Gratidão imensa. Vamos estar juntinhas, né, nesse processo aí de lançamento. Espero muito que você venha em Salvador. E estou torcendo aí por ti, né, por todas as vitórias que estão por vir, pelo impacto que você Uhum. vai continuar gerando mais e mais, ainda mais agora com a obra, seu legado, Uhum. sua história, viu? Deus abençoe sua jornada. Continua sendo essa protagonista em ação, essa pessoa que veio mesmo para fazer diferença no mundo, né, Madalena? Porque precisa de mais Madalenas, muitas mais Madalenas ao mundo, corajosas, determinadas, né? Que venha com essa sede de vencer, que você consiga, através dessa história da Madalena, entender que é possível, né? Não tem superpoderes, né, Madalena? É possível para qualquer um. É necessário a gente ativar nossa força interior, ativar nossa Uhum. fé, acreditar mais na gente e entender Uhum. que é possível você acreditar que é possível e ter essa coragem, como assim a Madalena teve, você consegue aí cada vitória que você almeja. Então, feliz demais de conhecer a história da Madalena, de me conectar com ela. Já vou compartilhar mais e mais essa live aqui para mais pessoas serem alcançadas. Meu muito obrigada. Quer deixar uma mensagem final, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de inspiração final, Madalena, para aquela pessoa que às vezes está em cima do muro ainda, apesar de ter Uhum. nos escutado, ainda está balançando. Será? Será que é possível para mim? Fala aí no coração dessa mulher que está nos escutando. Primeiramente, agradeço a todos que participam aqui da live. Agradeço mesmo de coração. E espero que essa live tenha feito diferença na sua vida, tenha deixado algo ali dentro e que tenha impactado. E também agradeço aqui a Tayana pelo convite, agradeço mesmo do coração, pelo convite de eu ter participado aqui na live e pelo convite que acabou de me fazer para participar ali Conectiva, né? Conexões. Conectiva, conectiva. Isso, Conectiva, é pois. a minha mentoria. Já agradeço, é mais uma porta aberta, mais uma oportunidade. E eu como gosto de agarrar as oportunidades. Sim, é só mulher da Já, oportunidade. Eu já conheço. Oh, já, Madalena. já agradeço. E a mensagem Sim. que eu deixo é o seguinte: para quem ainda está em cima do muro, uns até nem estão no muro, estão ali, só puseram a cabeça, estão lá a espreitar. A mensagem que eu Sim. deixo é o seguinte: continue a sonhar. O Walton Disney deixou uma frase que eu gosto muito. Ele ali diz: ele passou em dificuldades, tinha o projeto de construir a Disney. As pessoas deram de louco, de maluco, não acreditaram nele. Mas ele foi a única pessoa que continua a acreditar nele mesmo. Então, e ele deixou ali uma frase que diz que de hoje em diante eu já não durmo para descansar. De hoje em diante eu durmo para sonhar. E muitas vezes na vida, eu não sei qual situação que estás a viver, eu não sei o que estás a passar. Há momentos na vida que nós deixamos de sonhar por algumas situações, por algumas circunstâncias. E está tudo bem. O importante é não pararmos de sonhar. Continua a sonhar. Continua a acreditar em ti. Nunca se abandone. Você deve ser a última pessoa a deixar de acreditar em ti. Ainda que o mundo deixe de acreditar em ti, você continua a acreditar em ti. Porque se você acreditar em ti e nunca se abandonar, vais conseguir alcançar os teus sonhos.
Então continue a sonhar. E para as mulheres que ainda estão no muro, mulher, existem estatísticas, estudos que dizem que em cada 5 mulheres dos 38 da fase dos que estão a caminho dos 40 anos, uma mulher sofre de incontinência urinária. Então imaginemos quantas mulheres tem no mundo. Toda mulher, quando chega nessa fase dos 40 a mais, já começa a ter aquela predisposição para ter dificuldade para ter incontinência urinária. Umas mais tarde, outras mais cedo, porque aquela parte daquela musculatura, quando dá do tempo, ela enfraquece. Então, a ginástica íntima não é só para aumentar o prazer, porque as pessoas que não pensam em ginástica íntima só pensam já logo no prazer, no sexo, não. Ginástica íntima, fortalecer aquela musculatura, a musculatura pélvica é muito mais. É sobre saúde, é para prevenir a incontinência urinária, curar a incontinência urinária. Ela te ajuda a fortalecer a musculatura para te auxiliar no momento do parto, parto normal, para te auxiliar no momento pós-parto. Ela te ajuda para aquelas mulheres que não lubrificam, tem problema de lubrificação naquela área, ajuda a aumentar a lubrificação, ajuda a aumentar o prazer, a libido, ajuda a te reconectar com o próprio corpo, com a tua essência feminina. Então, mulher, não deixe de cuidar de ti. Olhe para ti e continue a cuidar da pessoa mais importante da tua vida que é você. E nunca deixem de sonhar. Vamos continuar a sonhar e vamos acreditar em nós. Uau! E aí, olha aí, muito bom. Continuem a sonhar. Esse é o nosso recado aqui para essa live de hoje. Que você nunca perca esse, né, esse sonho, essa vontade de vencer. Você sempre se renove, como a Madalena muito trouxe aqui. Recomece quantas vezes for preciso, hein, Madalena? Mas recomece, entenda que essa Uhum, pessoa, né, mais importante que é você precisa zelar por você, precisa entender os pontos que você precisa, o que está aí hoje na sua mente, os desafios internos que aí caminham nos seus pensamentos. Então, que você faça essa autoanálise, assista essa live aí quantas vezes for necessário para você retroalimentar os seus sonhos, renovar continuamente. E ser a protagonista que já nasceu aí, que já está aí dentro, só uhum, esperando esse gatilho, né, Madalena? Muitas vezes é, essa live foi o grande despertar dessa protagonista, que estava às vezes escondidinha, né? Madalena também já se escondeu, hein, Madalena? Há um tempo aí, mas depois que ela é a protagonista aí, ação, o é. mundo fica pequeno, as ações aí começam a cada dia a ser, né, um novo desafio, cada dia protagonizando, cada dia se colocando e fazendo sua história acontecer. Então, que você Uhum. continue fazendo sua história acontecer. Bem-vindo, Ítalo. Chegou no finalzinho da live. Bem-vindo. A gente vai deixar a live aqui para que você possa ver novamente, assistir, ou você que está chegando não viu, possa assistir na íntegra e se inspirar com a história da Madalena, ela que tem uma garra, uma força, uma história resiliente, de superação contínua, e vai demonstrar aí para você que também queira também adquirir a obra que está em breve o lançamento oficial do livro Seu Legado, Sua História. Esse é o capítulo, né, o tema do livro, do capítulo da Madalena, que é Sede de Vencer. Então, gratidão, Madalena, mais uma vez. A gente fica por aqui, meu muito obrigada, viu? Gratidão por aceitar o convite, pela conexão incrível, pela pessoa que você é. Estou muito feliz aí de compartilhar um pouco da sua história hoje aqui. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até. A gente continua conectados e até a próxima, gente. Tayana Estamos Souza agradece. conectados. Não esqueça, sejam conectados. Gratidão. Até a Gratidão. próxima. Até a Beijo, próxima. beijo. Tá, tá, beijo. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.